nome é Aline Florner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo o que achou das questões. Prometo que vou te responder. Como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Agora é hora de colocar tudo que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? Olá! Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. CESP, PGE, Procuradoria-Geral 2019. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria ocorrida no século XX, e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. Item correto. Como é uma conjunção subordinativa conformativa. Conforme é uma conjunção subordinativa conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Banca CESP, TRE 2017. Julgue o item a seguir. Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é aquela cuja função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo. Item errado. Há um artigo após o pronome cuja. Cujo não aceita a posposição de artigo. Banca CESP, TCE, Conhecimentos Gerais 2018. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, de que nossas vidas dependem. O termo de que poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto por letra A, no qual, letra B, pelo qual, letra C, cujas, letra D, dos quais, ou letra E, do qual. A alternativa correta é a letra E, que é pronome invariável e tem como referente meio ambiente. Logo, só poderíamos trocar por o qual, masculino e singular, mantendo a correção. Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, Escrivão, 2018. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes.
Item correto. Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores. O pronome pessoal reto, ele, se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de. 10 de, mas os acidentes, 10 deles. 10 entre os acidentes que houve. CESP PC Delegado 2018. Em mas não me deixe sentar, a colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do trecho. Item correto. A colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do contexto apresentado. Não é palavra negativa, logo não atrai o pronome. Conclusão, é um caso de próclise obrigatória. CESP TCM Auditor 2018. Texto de apoio. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza. Assertiva. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse o trecho, temendo-se por se temendo. Item errado. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. A próclise é proibida em começo de oração. CESP EMAP Nível Superior 2018. Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito, que ele poderia ter absolvido-me. Item errado. É proibido o uso de pronome após verbo no particípio. Conclusão. É um caso de ênclise proibida. CESP e HBDF Nível Superior 2018. Em 1988, o SUS passou a fazer parte da Constituição Federal. Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos. Item correto. Não é início de oração. Não há verbo no futuro. Não há verbo no particípio. Conclusão. Sem restrição para próclise, sem restrição para uso de ênclise. É correto, nós nos tornamos ou nós tornamo-nos. CESP Seduc Conhecimentos Básicos 2018. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo como um ato criador. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me, em me parece, fosse deslocado para logo após parece da seguinte forma: parece-me. Item correto. A correção gramatical do texto seria prejudicada, pois o advérbio inicialmente atrai próclise. Logo, a ênclise seria equivocada. CESP TCM Auditor 2018. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto acima, caso se substituísse o trecho, se poderia pensar por poderia-se pensar. Item errado. Poderia, verbo no futuro do pretérito. Regra. Não pode haver ênclise com verbo no futuro do pretérito. CESP TCM Auditor 2018. Finge-se confundir a ordem política e a ordem natural e decreta-se imoral tudo que conteste as leis estruturais da sociedade que se quer defender. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto,
caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta. Item correto. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta, pois não há restrição para a próclise no início de oração, não há restrição para a ênclise com verbo no futuro ou no particípio. Conclusão. A posição do pronome, nesse caso, é livre. CESP, FAM, cargo de nível médio 2018. Além de todos os desafios impostos pela inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, vivemos um divórcio entre política e poder. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. A substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. Além de expressa adição, apesar de expressa concessão. CESP, SEDUC, professor de português 2018. Parece-me, pois, que primeiro a literatura nos faz sentir o que a língua é e pode, e só depois a gramática e a linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e o que ela pode. Me lembre a Dolores e tenha a certeza deste abraço de companhia. Considerando-se os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa, estaria adequado o emprego da próclise em parece-me, assim como está adequado o seu emprego em me lembre. Item errado. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. Me lembre está errado. O correto seria lembre-me. CESP, PF, papiloscopista 2018. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta, se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto por não só e mas também, respectivamente. Item errado. Não só, mas também indica soma, acréscimo, correlação aditiva. Se não e ao menos, indica uma ressalva, concessão, ou seja, uma limitação de possibilidades. Conclusão, a mudança de sentido. CESP, SEDF 2017. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Item errado. O mas também está conectado ao não só e traz uma correlação aditiva. Conclusão, o sentido é de soma, não é de oposição. CESP, SEDF 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória, nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Nem, conjunção aditiva que soma unidades negativas. Logo, soma negações. Exemplo,
Não corro nem emagreço. Sequer tem sentido de ao menos. Por termos uma sentença que já é negativa, é possível suprimir o nem. Não é condição obrigatória, sequer para o tipo de cultura. Preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. CESP-BNB 2018. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos que mereçam ser mais bem avaliados. O termo, contudo, foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Item errado, contudo, conjunção adversativa, como, mas, entretanto, porém, todavia. Porquanto equivale a porque, indica causa ou explicação. Conclusão. O termo, contudo, não foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. CESP-PF Escrivão 2018. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Item correto. Porém e entretanto são conjunções adversativas. Logo, poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro, sem mudança de sentido. Conclusão. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. CESP-SEE Distrito Federal 2017. A conjunção, entretanto, tem sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Item errado. Entretanto, tem sentido adversativo, portanto, indica a conclusão. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Item errado, mas, conjunção adversativa, deve vir no início da oração, não admite deslocamento, não pode vir entre vírgulas. Conclusão, a palavra porém não poderia ser corretamente substituída por mas. CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus núcleos urbanos surgiu no século passado. Há cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. No texto, a conjunção entretanto introduz no período em que ocorre uma ideia de letra A, oposição, B, adição, C, condição, D, causa, E, consequência. A alternativa correta é a letra A, ideia de oposição. Cidades novas em oposição às cidades que já existem há bastante tempo. CESP, EMAP, Cargos de Nível Médio 2018. A palavra, portanto, introduz uma ideia de conclusão. Item correto. Portanto, é o conectivo conclusivo. CESP, PF Escrivão 2018. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A locução, no entanto,
introduz no período uma ideia de conclusão, por isso, sua substituição por portanto preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do texto. E tem errado. No entanto, valor adversativo, portanto, valor conclusivo. Conclusão: a troca da locução no entanto por portanto não preservaria as relações de sentido originais do texto. CESP-PF, agente da Polícia Federal, 2018. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo, nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. No período em que se insere o termo logo, expressa uma ideia de conclusão. E tem errado. No contexto da questão, logo é um advérbio de tempo. Dica: logo conclusivo, normalmente, vem seguido de vírgula quando no início de uma oração. CESP e HBDF, cargos de nível superior 2018. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original, autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão porque poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Item errado. No contexto em tela, logo é advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve e rapidamente ia subir. Conclusão: no contexto, o vocábulo logo não introduz uma ideia de conclusão. CESP-TCE 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público para que seus agentes sempre atuem de fato em prol do interesse público. Julgue o próximo item relativos a aspectos linguísticos e às ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Item correto. Portanto, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Portanto e por conseguinte, por serem conjunções conclusivas, podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. CESP-TCU 2015. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Item errado. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia é conjunção adversativa. Contudo é conjunção adversativa. Conclusão: o termo destarte não poderia ser substituído por contudo ou todavia. CESP-PC, investigador de polícia 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por uma vez que. Item correto, sentido do texto. O anonimato é bom, pois as pessoas se sentem mais protegidas para falar. No contexto, temos uma relação explicativa da afirmação inicial de que o anonimato ajuda. Conclusão: é possível a substituição de já que por uma vez que, porque os dois são conectivos explicativos.
CESP-SEDF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. E tem errado. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, que é conjunção integrante e introduz oração substantiva, que pode ser substituída por isto. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro, isto é claro. Conclusão: a oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português tem função de sujeito, não de complemento. CESP, Polícia Federal, 2009. As iniciativas são louváveis. Caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude e não parte da comunidade, os benefícios não se tornarão duradouros. A respeito da organização das estruturas linguísticas do texto acima e da redação de correspondências oficiais, julgue o item subsequente. A substituição de caso pela conjunção se preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. E tem errado. Caso é uma conjunção condicional. A conjunção condicional leva o verbo para o presente do subjuntivo. Exemplo: caso eu corra, caso eu prossiga. A conjunção se leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Exemplo: se eu correr, se eu cair. Conclusão: a substituição de caso pela conjunção se causaria a necessidade de alterações nessa conjugação verbal e teríamos: se a população, porém, se sentir apenas punida. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!